Vamos começar então a nossa aula teórica sobre língua brasileira de sinais e desvendando alguns mitos e alguns preconceitos também que existem com relação a essa questão. Essas perguntas motivadoras da nossa aula de hoje, elas se encontram nas referências básicas do livro de Geser 2009 e é muito importante que vocês façam a leitura do livro, tá? Então a primeira pergunta é: a língua de sinais é universal? Então a resposta é não. Existem muitas línguas de sinais, inclusive no Brasil existe mais de uma língua de sinais. No mundo todo existem muitas línguas de sinais, assim como existem muitas línguas orais também. Pensem comigo. Existe a língua portuguesa, existe a língua inglesa, existe o francês. Então, todas essas são línguas. E existem línguas mais e línguas menos conhecidas. 7 línguas são as que dominam a maior parte do mundo. Alguém sabe qual é a língua mais falada do mundo? Tempo para vocês pensarem. Quem respondeu mandarim respondeu corretamente. A maioria das pessoas acreditam que o inglês é a língua mais falada do mundo, mas não. O inglês é a língua mais falada do mundo como segunda língua, como uma L2, mas não como uma L1. Só na China, mais de 1 bilhão de chineses falam mandarim todos os dias. Então, essa é uma crença, acreditar que a língua de sinais é universal, e vem de uma ideia de código, como se a língua fosse estruturada, fechada e nada mudasse na língua. Uma das outras perguntas vai ser se a língua de sinais ela apresenta uma unidade. E não, porque inclusive dentro de um país, a língua de sinais pode se diferenciar de outras línguas. Então é um pensamento comum das pessoas acreditarem, porque existem códigos que são universal, mas a língua não é universal, e cada país tem a sua própria língua de sinais. Vou contar de uma experiência que eu vivenciei. Eu tive a oportunidade de ir para Portugal 2 vezes e eu fui em um evento. Nas 2 vezes que eu fui em um evento, em um congresso de educação, e lá tinham pessoas surdas. E tinham pessoas surdas de Portugal e pessoas surdas do Brasil. E o legal é que, assim, legal entre aspas, né? Mas o interessante é que eles contrataram um intérprete de LGP, que é a língua gestual portuguesa, para esse evento em específico que eu estava. Chegando lá, os surdos brasileiros não conseguiam entender nada do que estava acontecendo, porque a língua portuguesa, a língua gestual portuguesa, tem origem na língua de sinais sueca. E a língua brasileira de sinais tem origem na língua de sinais francesa. Então, só para vocês terem ideia, letra A no Brasil, que a gente já aprendeu na Libras, e letra A em Portugal. Letra B no Brasil, letra B em Portugal. E era completamente diferente. Então, os ouvintes que lá estavam era a mesma língua, o português, com variações, é claro. E as pessoas surdas que estavam não conseguiam compreender o evento. Então, eu e uma amiga minha fomos os intérpretes de Libras desse evento, porque eles não estavam conseguindo entender nada do que acontecia. Porque língua tem a ver com um traço histórico. Então, como eu disse para vocês, a nossa língua vem da França. E essa língua ela vai mudando também. A língua ela não é um código fechado e estruturado. Quando a gente estuda o primeiro dicionário da língua de sinais brasileira, que é um dicionário do Flauzino da Gama, ele, por exemplo, faz o sinal de água naquela época assim. Por que água assim? Porque como se você fosse tirar a água da onde? Do poço. E hoje o sinal de água é como? Assim. O sinal de café, lá no primeiro dicionário, tinha a ver com torrar. E hoje em dia tem a ver com a xícara. Então a língua vai mudando.
Vou agora dar um outro exemplo de um sinal que não mudou daquela época para agora, o sinal de vinho, né? Então, vinho é o mesmo sinal antigamente e hoje em dia. Professor era assim, olha, como se fosse o detentor do saber. E hoje professor é a configuração de mão em P. Então a língua ela também vai mudando de acordo com o espaço e a cultura onde ela está inserida. Vamos lá, olha um sinal na língua de sinais espanhola de mãe. E na língua de sinais japonesa, mãe. E na língua de sinais australiana, mãe. E na língua de sinais americana, mãe. E na língua de sinais brasileira, pode ser assim, mãe, ou assim. E tem outras variações ainda, como essa daqui. Então a língua ela vai mudando de acordo com o espaço, de acordo com a região, de acordo com a cultura, que é onde essa língua está inserida. Quer dizer, olha só como que é o sinal de árvore. Na língua de sinais chinesa. E na língua de sinais brasileira, árvore. Tem a ver com uma cultura de como que o surdo enxerga essa língua. Então, não acreditem mais que língua de sinais é uma língua universal. Ok, então pessoal, até a nossa próxima aula com mais uma pergunta motivadora.